O item 15 do material didático, ainda em 1520, falar de um texto de Lutero dessa época, chamado Epítome de Lutero. Em meio às guerras que ocorriam na Europa, Lutero escreve: em junho de 1520, o Papa Leão X publicou a bula Exsurge Domini, que se traduz por Levanta-te, Dominador, em resposta às 95 teses de Martinho Lutero. A bula condena 41 proposições de Lutero e lhe dá 60 dias para se retratar sob pena de excomunhão. Em dezembro do mesmo ano, ao receber a bula, Lutero a queimou, marcando o rompimento com a Igreja Católica. Com efeito, em 1520, vemos Lutero escrever em sua epítome. Aqui, irmãos, eu cito um historiador católico, um apologista católico, tá bom? Ele cita o texto de Lutero. Ele diz: se Roma assim crê e ensina, diz Lutero, conforme os papas e cardeais, francamente declaro que o verdadeiro anticristo encontra-se entronizado no templo de Deus e governa em Roma, a empurpurada Babilônia. Segundo a Cúria, a sinagoga de Satanás. Sendo a Cúria a sinagoga de Satanás. Uma pausa aqui. O que significa a Cúria? É a corte, né? A Igreja Católica, assim como os reis tinham a sua corte, a Igreja Católica, que ela tinha um reino também, tinha terras, né? Os estados papais, ela tinha também uma cúria, tá bom? Então diz que é a sinagoga de Satanás. Os protestantes, todos eles chamavam a Igreja Católica, como Lutero fez aqui, de a Babilônia apocalíptica. Só que eles perceberam na história que esse era um grande tiro no pé, porque eu vou mostrar para vocês aí, anabatistas, que chamam a Igreja Católica de Babilônia apocalíptica. E se ela é a Babilônia apocalíptica, o que são as igrejas protestantes e reformadas? Não são nada mais, nada menos do que as filhas da Babilônia apocalíptica. Essa é uma verdade da história, irmãos. E nós vemos como a história, o mundo, está sendo enganado por essa mentira. As pessoas estão indo para o inferno enganadas por essa mentira. As pessoas estão dizendo, muitos filósofos ateus, eles abominam o cristianismo porque eles pensam que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. Não? Essa é a verdade da história e nós temos que anunciar essa verdade. O comentário prossegue. O que Lutero escreveu? Né? Ele diz: se a fúria dos romanistas não cessar, não restará outro remédio senão os imperadores, reis e príncipes, reunidos com forças e armas, atacarem a essa praga mundial, resolvendo o assunto não mais com palavras, mas com a espada. Se castigamos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, aí eu deixei em destaque aí, os hereges com a fogueira. Quem são os hereges? São os anabatistas, irmãos. Os hereges são os anabatistas. Para mostrar que a fogueira era a execução mais comum da Igreja Católica. Por isso que no livro de história da Igreja, se você olhar na capa, a imagem que eu escolhi é exatamente uma imagem dos cristãos sendo jogados na fogueira. Tá bom? Tem lá um cristão ali amarrado e um católico embaixo preparando a fogueira. Então, esse é o testemunho da história. Então ele fala, os hereges com a fogueira, por que não atacamos com armas, né? Com maior razão a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a todo esse ápice da Sodoma romana, que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, lavando assim as nossas mãos em seu sangue. Faz uma pergunta, por que não fazemos isso? Não? E por que ele chama aqui de Sodoma romana?
Bom, normalmente eu me dedico a falar com vocês sobre questão doutrinária. Mas, irmãos, esse negócio da Igreja Católica proibir os padres, os bispos de serem casados, tá bom? Por que que eles fazem isso? Isso eu já expliquei para vocês e eu vou repetir. Essa é uma exigência da religião de Baal, tá bom? Para que o homossexualismo se propague entre eles. Como no Antigo Testamento, que os sacerdotes de Baal são chamados, na nossa tradução, de rapazes escandalosos. Na tradução original, no texto original, os cananeus chamavam eles de prostitutos sagrados, porque quem ia cultuar Baal tinha que ter relações com eles. Tá bom? E porque o Papa Leão X, vocês podem pesquisar isso na história, o Papa Leão X, ele pelo menos foi acusado por historiadores sérios italianos de ser homossexual, de ser um sodomita. E a sodomia na Igreja Católica sempre foi muito comum, porque não tem essa. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Tá bom? E eu deixo claro, foi, claro, uma acusação de historiadores italianos, historiadores conceituados, tá bom? Que disseram que Leão X ele era homossexual e que tinham festas, verdadeiras farras, que participavam garotos de programa. Não, uma coisa horrível. Mas é história. Eu nem coloco no livro porque eu não gosto de comentar essas coisas. Tá bom?